Você consegue imaginar um animal tão raro que, quando a primeira foto apareceu, os próprios cientistas pensaram que era uma brincadeira? Hoje, vamos explorar as 15 criaturas mais exóticas que desafiam todas as leis da natureza. Desde tigres brancos misteriosos, como a neve, até predadores totalmente pretos capazes de absorver a luz. Algumas espécies são tão raras que seu valor supera o de mansões luxuosas e são estritamente protegidas. A natureza concedeu essa maravilha genética, criando os animais mais raros do planeta. Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e se inscrever no canal para descobrir o número 1, uma criatura tão mágica que parece ter saído de um desenho animado. Número 15. Tigre branco, o fantasma de olhos azuis. Você se atreveria a encarar um tigre com uma pelagem branca imaculada e olhos azuis gelados que penetram na alma? O tigre branco é uma mutação genética extremamente rara do tigre de Bengala, e hoje existem apenas cerca de 400 indivíduos em todo o mundo. Sua pelagem branca creme com listras pretas ou cinzas, combinada com olhos azuis profundos, faz com que pareça uma criatura lendária, saída de mitos antigos. Imagine um predador de quase 200 quilos, movendo-se silenciosamente como um fantasma pela floresta densa, ao mesmo tempo hipnotizante e assustador. O mais especial é que os tigres brancos não são albinos, mas têm pigmentação reduzida devido a um gene recessivo extremamente raro herdado de ambos os pais. No entanto, essa coloração branca se torna uma desvantagem fatal na natureza, tornando a caça menos eficaz. Por isso, tigres brancos selvagens estão quase extintos. Em 1951, um filhote chamado Mohan foi capturado na Índia e se tornou o ancestral da maioria dos tigres brancos em cativeiro hoje. No mercado negro, um único indivíduo já foi avaliado em $200 mil, provando a raridade e o valor místico dessa criatura, uma lenda viva da natureza. Número 14. Tigre de Bengala preto, o predador invisível na escuridão. Prepare-se para enfrentar um dos predadores mais misteriosos e difíceis de detectar na Terra. O tigre de Bengala preto, também conhecido como tigre pseudomelanístico, possui listras pretas tão densas que, vistas de longe, seu corpo inteiro parece imerso em um preto profundo, como um fantasma gigante movendo-se silenciosamente na floresta. Essa mutação extremamente rara faz com que manchas escuras cubram até 90% do corpo, restando apenas algumas listras laranja claras, quase se dissolvendo completamente na escuridão. Como você se sentiria se estivesse diante de um tigre que parece um leopardo negro gigante? Sua raridade é quase inconcebível, pois ao longo da história, a ciência registrou menos de 20 fotos dessa espécie particular de tigre. Na Índia, especialmente na floresta de Similipal, ainda existe uma pequena população onde esses indivíduos misteriosos se escondem profundamente na densa floresta. O mais assustador é sua perfeita capacidade de caça. Ao anoitecer, a pelagem escura faz com que o tigre de Bengala preto quase desapareça da vista, tornando-se um assassino silencioso que a presa não percebe a tempo. Em 2018, uma armadilha fotográfica em Odisha inesperadamente registrou a imagem de um indivíduo, chocando a comunidade biológica. A natureza parece ter criado essa variante como um predador supremo da noite. Número 13. Canguru albino, o fantasma branco do deserto australiano. A probabilidade de um canguru albino nascer é de cerca de 1 em 20 mil, tornando sua aparição um evento extremamente raro. Sua pelagem branca pura, pele rosada pálida e olhos vermelhos característicos fazem com que pareçam criaturas vindas do céu. No entanto, essa beleza frágil os torna os indivíduos mais vulneráveis na natureza. A pelagem branca torna o canguru albino facilmente detectável por predadores. Além disso, eles enfrentam problemas sérios como visão deficiente, sensibilidade à luz
e alto risco de queimaduras solares sob o sol escaldante da Austrália. Embora possam atingir 1,80 m de altura e saltar 9 metros, essa força não é suficiente para compensar a fraqueza causada pela mutação albina. Em 2017, um indivíduo chamado Milky foi resgatado em Queensland após perder a mãe e rapidamente se tornou um fenômeno global. A imagem de uma forma branca pura saltando pelo deserto vermelho australiano é ao mesmo tempo misteriosa e surreal. Em cativeiro, cangurus albinos podem viver até 25 anos, mas precisam de cuidados especiais para a pele e os olhos. A natureza permitiu que essa mutação existisse como uma beleza frágil e rara do símbolo da Austrália. Número 12. Cervo melanístico, a sombra negra misteriosa da floresta profunda. Imagine uma criatura que parece esculpida em ônix, com uma pelagem preta brilhante, deslizando silenciosamente pela floresta. Esse é o cervo melanístico, ou cervo preto, uma mutação genética extremamente rara, totalmente oposta ao albinismo. Devido ao excesso de melanina, seus corpos são de um preto profundo, criando um forte contraste com a cor marrom amarelada familiar dos cervos comuns. A taxa de ocorrência dessa mutação é quase inconcebível, apenas cerca de 1 em 1 milhão de indivíduos. Em algumas áreas, como Texas, Michigan e os estados do sudeste do Sepulveda, os avistamentos de cervos melanísticos sempre causam alvoroço. Em 2019, a imagem de um indivíduo adulto em Michigan se tornou viral nas redes sociais. O mais notável é que muitos caçadores, ao encontrá-los, optaram por não atirar, demonstrando respeito pela raridade da natureza. Na cultura nativa americana, o cervo preto é considerado um animal espiritual que carrega mensagens sagradas. A pelagem escura também os ajuda a absorver melhor o calor, proporcionando uma vantagem em regiões frias. A natureza parece ter pintado essa criatura com uma paleta de cores invertida, criando uma obra-prima viva na floresta antiga. Número 11. Jacaré albino, o fantasma crocodilo do pântano. Imagine uma criatura de até 4 metros de comprimento, totalmente pálida, emergindo silenciosamente da água escura e turva. Esse é o jacaré albino, um dos répteis mais raros e deslumbrantes do planeta. A completa falta de pigmentação faz com que sua pele tenha uma cor branca marfim ou amarela pálida, combinada com olhos vermelhos ou rosados, criando uma aparência majestosa e fantasmagórica, como um dinossauro antigo saindo do passado. Na natureza, os jacarés albinos quase não têm chance de sobreviver por muito tempo. A pele branca os torna facilmente detectáveis tanto por presas quanto por predadores maiores. Atualmente, menos de 100 indivíduos foram registrados em todo o mundo, vivendo principalmente em cativeiro. Em 2018, 3 jacarés albinos nascidos em um zoológico na Flórida atraíram a atenção global. A pele, extremamente sensível, os força a viver na sombra, para evitar queimaduras solares graves. Em cativeiro, um indivíduo adulto pode ser avaliado em até $50 mil. A natureza parece ter permitido que essa mutação existisse como um fantasma pré-histórico do pântano, ao mesmo tempo assustador e hipnotizante. Imagine, no meio do deserto australiano, uma silhueta branca saltitando suavemente como fumaça. É o canguru albino, uma das variantes mais raras do ícone da Austrália. A chance de um indivíduo albino nascer é de apenas 1 em 20 mil, tornando cada aparição um evento especial. Sua pelagem branca pura, pele rosada e olhos vermelhos característicos os fazem parecer criaturas saídas das nuvens. Mas, na verdade, essa beleza é uma fraqueza mortal. A cor branca da pelagem torna o canguru albino facilmente detectável por predadores, enquanto a visão fraca, a pele sensível ao sol e o alto risco de queimaduras solares diminuem drasticamente suas chances de sobrevivência.
Um indivíduo adulto pode medir até 1,80 m de altura e saltar 9 metros. Mas essa força não é suficiente para compensar a fragilidade causada pelo albinismo. Em 2017, um canguru chamado Milky, resgatado em Queensland, tornou-se um fenômeno global. Em cativeiro, cangurus albinos podem viver até 25 anos, se receberem cuidados especiais para a pele e os olhos. A natureza criou essa variante como uma beleza frágil, mas impressionante, existindo entre a vida e o perigo. Imagine uma criatura esculpida em ônix, com a pelagem preta brilhante sob a luz tênue da floresta. Esse é o cervo melânico, um fenômeno genético extremamente raro, o completo oposto do albinismo. Devido ao excesso de melanina, toda a pelagem desse cervo se torna de um preto profundo, criando uma aparência misteriosa e incomum em comparação com o familiar tom, marrom amarelado dos cervos comuns. A taxa de ocorrência dessa mutação é quase inacreditável, menos de 1 em 1 milhão de indivíduos. No Texas e em algumas áreas do centro-leste dos Illinois, os registros de cervos melânicos são esporádicos. Em 2019, a imagem de um indivíduo adulto fotografado em Michigan rapidamente se tornou viral, chocando a comunidade online e pesquisadores. O mais notável é que muitos caçadores, ao encontrá-los, frequentemente se recusam a atirar, respeitando a raridade da criatura. Na cultura indígena americana, o cervo preto é considerado um animal espiritual que carrega uma mensagem sagrada. Além disso, a pelagem escura os ajuda a absorver melhor o calor, uma vantagem em climas frios. A natureza parece ter invertido a paleta de cores familiar para criar uma obra de arte viva no coração da floresta. Imagine uma criatura de até 4 metros de comprimento, com o corpo pálido como ossos antigos, emergindo silenciosamente das águas escuras e turvas do pântano. Esse é o crocodilo albino, uma das espécies de répteis mais raras e fascinantes da Terra. A ausência completa de pigmentação faz com que sua pele exiba um tom branco marfim ou amarelo claro, combinado com olhos vermelhos ou rosados, criando uma aparência ao mesmo tempo majestosa e fria, como um dinossauro pré-histórico remanescente. Na natureza, os crocodilos albinos quase não têm chance de sobreviver por muito tempo. A pele branca os torna facilmente detectáveis, tanto por suas presas quanto por predadores maiores. Em todo o mundo, menos de 100 indivíduos foram registrados, vivendo principalmente em cativeiro. Em 2018, 3 filhotes de crocodilo albino nascidos em um zoológico da Flórida causaram um frenesi na mídia internacional. A pele extremamente sensível os obriga a viver na sombra para evitar queimaduras solares graves. Em cativeiro, um indivíduo adulto pode ser avaliado em até $50 mil americanos. A natureza parece ter permitido que essa mutação exista como um fantasma de dinossauro do pântano, ao mesmo tempo assustador e hipnotizante. Imagine-se no meio de uma floresta de pinheiros coberta de neve e, à sua frente, uma criatura gigantesca esculpida em mármore branco, com a pelagem pura refletindo a luz do sol de inverno. Esse é o caribu albino, um dos maiores e mais raros mamíferos terrestres albinos da América do Norte e Europa. Com peso de até 600 quilos, altura de mais de 2 metros até o ombro e chifres de quase 1,80 m, sua aparição cria uma sensação imponente que silencia todas as criaturas ao redor. Em muitas culturas indígenas do Canadá e da Escandinávia, o caribu branco é considerado um animal sagrado, símbolo de boa sorte e uma mensagem de conexão entre os mundos. No entanto, essa beleza também vem acompanhada de fragilidade. A pelagem branca os torna facilmente detectáveis por lobos e outros predadores. Em 2020, um indivíduo fotografado na Suécia fez com que turistas afluíssem apenas para ver o lendário gigante branco com seus próprios olhos. Este é um testemunho vivo da combinação de força, raridade e beleza surreal que a natureza nos oferece. Imagine uma criatura de até 6 metros de comprimento,
com o corpo branco creme e padrões amarelos vibrantes, com a pele semi-transparente refletindo a luz como cristal vivo, e olhos vermelhos profundos brilhando como rubis. Essa é a cobra albina, um dos predadores mais raros e misteriosos do reino animal. Cobras albinas podem aparecer em várias espécies, mas a mais famosa é a Piton birmanesa albina, com seu corpo maciço e musculoso e padrões dourados que se estendem por todo o corpo. Devido à falta de pigmentação na retina, sua visão é bastante fraca, portanto, sua capacidade de caça não depende dos olhos, mas sim de um olfato extremamente aguçado e de sensores térmicos para detectar presas no escuro. Em muitas culturas asiáticas, a cobra albina é considerada um animal sagrado, símbolo de poder, prosperidade e boa sorte. No mercado de animais de estimação exóticos raros, seu valor pode chegar a $30.000 americanos. E em 2015, uma piton albina de 7 metros na Indonésia foi avaliada em $50.000 americanos. A natureza parece ter transformado essa mutação em joias vivas, fascinantes e perigosas. Número 5. A raposa prateada, um lobo em miniatura, com um manto que reflete o luar. A pelagem da raposa prateada é considerada uma obra-prima da natureza. Sobre um fundo preto azeviche, cada fio de pelo prateado brilha, refletindo a luz da lua como metal líquido na escuridão da noite. Esta é uma mutação melânica da raposa vermelha, onde a pigmentação preta se desenvolve intensamente, criando uma aparência rara, misteriosa e elegante. A raposa prateada parece ter saído de uma pintura surreal, com um olhar penetrante e uma pelagem meticulosamente esculpida em cada detalhe. Além de sua beleza, esta espécie carrega uma história controversa. Por séculos, elas foram intensamente caçadas por sua pele, considerada a mais luxuosa na indústria de peles. Em 1920, um casaco de pele de raposa prateada valeria o equivalente a $50.000 hoje, refletindo a raridade e o imenso valor que os humanos lhes atribuíam. Na natureza, as raposas prateadas representam apenas cerca de 8% da população de raposas vermelhas em algumas regiões do Canadá, tornando seu avistamento na natureza extremamente raro. Sua pelagem densa também as ajuda a suportar temperaturas de até 50 graus Celsius negativos. Desde 2017, a Rússia desenvolveu um programa de domesticação de raposas prateadas, criando indivíduos amigáveis que mantêm sua beleza misteriosa e original. Número 4. A tartaruga albina, a joia branca dos antigos oceanos. Imagine uma criatura ancestral, como se fosse esculpida em jade branco, deslizando lentamente pelas águas azuis, seus olhos rosados brilhando como pérolas vivas. Essa é a tartaruga albina, uma das espécies de répteis mais raras e misteriosas do planeta. Elas podem aparecer em diversas espécies, mas as tartarugas marinhas albinas são as mais impressionantes. O casco geralmente tem uma tonalidade amarelada ou creme, combinado com olhos vermelhos ou rosados, criando uma aparência mística, como uma criatura saída de lendas. No entanto, essa beleza vem acompanhada de fragilidade. Na natureza, menos de 1% das tartarugas albinas consegue sobreviver até a idade adulta. Sua cor branca as torna facilmente detectáveis por tubarões e predadores, além de perderem a capacidade de proteção contra raios ultravioleta. Em 2019, uma tartaruga verde albina resgatada na Austrália causou comoção mundial. Em um ambiente de cativeiro especial, as tartarugas albinas podem viver até 80 anos, mas precisam de sombra e uma dieta rigorosa. Em algumas culturas asiáticas, elas são consideradas a encarnação do deus do mar, um símbolo de força e pureza. Um exemplar de tartaruga das Galápagos albina pode ser avaliado em até $100.000, comprovando a raridade inigualável desta joia viva. Número 3. O boi rosa, o gigante cor de chiclete.
Imagine um boi de mais de 1000 quilos, todo coberto por uma cor rosa vibrante, como um chiclete gigante, saído de um conto de fadas. Esse é o boi rosa, uma das mutações de cor mais raras já registradas em gado. Essa cor de pele rosa característica não é devido ao albinismo completo, mas sim ao resultado de uma deficiência de pigmentação da pele, que revela a cor rosa natural dos tecidos e vasos sanguíneos subjacentes. Esse fenômeno ocasionalmente aparece em raças de gado com pelagem clara, como Charolais ou Blanc d'Aquitaine, tornando sua aparência ainda mais incomum. No entanto, a pele rosa torna o gado extremamente sensível ao sol, propenso a queimaduras solares e doenças de pele se não for cuidadosamente protegido. Em todo o mundo, menos de 10 fotos de bois rosa foram confirmadas na história da pecuária. Em 2017, um exemplar de Charolais rosa nascido na França chocou a comunidade agrícola, atraindo fazendeiros de todas as partes para vê-lo. Devido à sua raridade e fragilidade, o boi rosa não é criado para fins comerciais, mas é considerado uma criatura única, quase inestimável. A natureza parece desafiar todas as noções de cor e beleza que estamos acostumados. Número 2. O sapo roxo indiano. A joia roxa escondida no subsolo. Imagine uma criatura pequena, de apenas 9 centímetros, com uma cor roxa intensa e vibrante, corpo arredondado como uma bola, que passa quase toda a vida debaixo da terra. Esse é o sapo roxo indiano, também conhecido como Nasicabatrachus sahyadrensis, uma das espécies de anfíbios mais estranhas e raras do mundo. Este sapo se esconde por 11 meses do ano, emergindo à superfície por apenas algumas semanas durante a estação chuvosa para se reproduzir. Seu corpo inchado, cabeça pontuda e pernas curtas o fazem parecer desproporcional, mas são perfeitos para seu estilo de vida, cavando tocas de até 6 metros de profundidade. A cor roxa escura e incomum o faz parecer mais uma criatura alienígena do que um sapo. O mais incrível é que ele é considerado um fóssil vivo, tendo se separado de outras espécies de sapos há 130 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra. Atualmente, sua população é de menos de 5.000 indivíduos e foi classificada como criticamente ameaçada desde 2018. O chamado de acasalamento do macho, vindo do subsolo, soa como um galo cantando, criando um dos fenômenos biológicos mais estranhos da natureza. Número 1. Pink Hope, a salamandra rosa mais rara do planeta. Imagine uma criatura minúscula, de apenas 10 centímetros, toda coberta por um rosa vibrante e brilhante, como um chiclete vivo. Dos seus 4 membros aos menores detalhes, seu corpo é coberto por uma tonalidade rosa tão uniforme que parece um brinquedo de plástico. Essa é Pink Hope, o espécime de salamandra mais raro já registrado pela humanidade. Pink Hope pertence a uma espécie específica de salamandra e carrega uma mutação genética extremamente rara chamada eritrismo, um fenômeno que produz excesso de pigmento vermelho e quase elimina completamente os pigmentos azuis. Foi essa cor irreal que fez a comunidade científica inicialmente duvidar da autenticidade da primeira foto. Em toda a história, existe apenas uma única foto que confirma a existência de Pink Hope. A probabilidade de ocorrência dessa mutação é estimada em apenas 1 em 500 milhões de indivíduos. Em 2019, essa descoberta chocou a comunidade científica, transformando Pink Hope em um símbolo de raridade absoluta. A natureza parece ter criado essa criatura como um milagre frágil, tão bela que é difícil de acreditar e quase impossível de ser replicada. Desde os fantasmas brancos nas profundezas da floresta, até criaturas rosas vibrantes que parecem existir apenas na imaginação, cada espécie desta lista é uma prova viva dos milagres genéticos que a natureza cria. A raridade delas não reside apenas em suas cores incomuns, mas também em sua fragilidade e vulnerabilidade diante de um mundo hostil. Por isso, protegê-las é também proteger a diversidade e a magia deste planeta.
Se você se surpreendeu com alguma criatura desta lista, compartilhe suas emoções e não se esqueça de seguir para continuar explorando as maravilhas ocultas que a natureza ainda guarda.